E o painel número 3, o terceiro painel de hoje, vai debater a regulação do sistema financeiro no século XXI entre a concorrência, a prudência e a integridade. E será moderado por Cristiano Coelho, para quem eu peço uma salva de palmas. Chama a palco também o presidente da ZETA, Eduardo Lopes, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, e a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Matilde Lavoras. Muito obrigado a todos, podem tomar os vossos lugares. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite sempre muito gentil do professor José Roberto Afonso, agradecer à organização do FIB por mais este evento e a parceria com o IDP, a instituição na qual sou professora, e também a parceria com a FIM, a instituição de que hoje eu tenho a honra de presidir, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Hoje, então, eu estou com este duplo chapéu, e é por essa razão que eu estou moderando e quero tentar trazer para vocês o que a gente tem de mais novo e instigante com relação à regulação do setor financeiro no século XXI. Nós temos tido muitos debates acalorados a respeito do tema no Brasil, e acredito que isso não deve ser algo diferente em Portugal. E, por essa razão, eu iniciaria o nosso painel, passando a palavra à professora Matilde Lavoras, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, investigadora integrada do Instituto Jurídico. A atividade acadêmica da professora, ela tem uma investigação especial na área de finanças públicas, direito financeiro, digitalização, direito contabilístico e direito tributário, temas que nos são bastante caros ao setor e a ideia do sistema financeiro no século XXI. E coloco aqui o microfone. O palco é seu, professora. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É sempre um gosto participar em eventos organizados pelo FIB, ainda mais num dia tão especial. É sempre também um gosto enorme rever caríssimos amigos que conheci graças ao FIB. Se outras razões não houvesse, essas seriam bastantes, mas é sempre um gosto enorme poder partilhar convosco um pouco daquilo que é também a minha investigação académica e, portanto, trazer-vos um pouco daquilo que nós temos e que vamos fazendo em Portugal. E começaria naturalmente por dizer aquilo que é o óbvio, que a liberalização dos sistemas financeiros que tem ocorrido, sobretudo a partir da última metade do século XX, tem levado a um aprofundamento da integração económica à escala global, isso é extremamente visível, e dentro do espaço da União Europeia levou a uma integração económica muito mais estreita. O caminho que tinha sido começado com o Tratado de Roma e com a criação das comunidades é depois aprofundado, sobretudo a partir de 1992, no Tratado de Maastricht, e leva a esse aprofundamento. Mas o que nos interessa é dar um salto para a época mais recente. Eu diria que nos últimos anos assistimos ao nascimento de novas formas de pagamento. Eu gosto de dizer, é um retorno às antigas formas de pagamento, mas agora com uma materialização um pouco diferente, naquilo que nós hoje chamamos por moedas virtuais ou, por vezes, por criptoativos. No fundo, reavivando, sobretudo no plano académico, no plano dogmático, a discussão em torno da moeda e das suas funções. Este universo dos criptoativos proliferou muito rapidamente e o nascimento das representações digitais de valores ou de direitos que podem ser transferidos e armazenados eletronicamente tem apresentado um crescimento muito alto nos últimos anos. A grande vantagem destes ativos decorre precisamente do facto de não termos um administrador centralizado e, portanto, por se basearem num registro descentralizado de informação, porque utilizam a tecnologia blockchain. No fundo, é a tecnologia que traz também esta nova forma de pagamento. E é isto que, por vezes, leva a também que se use de uma forma
imprópria, ou seja, inadequada, o vocábulo moeda. Falamos muito em criptomoeda em vez de criptoativos. Peço desculpa, é um rigor académico de quem é académica, mas tem de ser assim. Ou seja, mas podemos chamar criptoativos sem qualquer problema, não são verdadeiramente moeda, mas a verdade é que os criptoativos são verdadeiramente emitidos por uma entidade não centralizada, mas nós temos moedas virtuais, ou podemos ter moedas virtuais emitidas por entidades centralizadas que garantem também a sua estabilidade, mas estas revestem características muito diferentes. A União Europeia está a encetar um caminho muito denso nesse sentido. E, portanto, não vou discutir também aqui a distinção entre criptoativos e stablecoins, seria um aborrecimento para todos nós, mas queria falar-vos sobretudo, porque é disso que trata o painel, naquilo que parece ser a grande vantagem destes criptoativos, que é a eliminação dos intermediários financeiros e que gera também, do ponto de vista prático, enormes problemas, incertezas, obrigando também a que as entidades supervisoras dos mercados financeiros alertem os consumidores para os riscos decorrentes da utilização. E estes riscos decorrentes da utilização não são nada mais nem nada menos que o desconhecimento das verdadeiras características do instrumento de pagamento que estão a utilizar. Esta descentralização surge também como uma boa forma de emissão de moedas privadas, porque é disso que se trata, e elas são verdadeiramente também um desafio àquilo que é o monopólio estadual da emissão monetária, como a conhecemos em Portugal, no Brasil e um pouco por todo o mundo. No entanto, convém também que os Estados notar que os Estados têm uma característica essencial. Há pouco diziam, eu estudo muito finanças públicas, é verdade, e os Estados ainda são, no essencial, a garantia da confiabilidade das moedas. E isso, até agora, pelo menos até aos últimos anos, ainda não foi possível transferir para entidades privadas. É muito difícil, eu sei que podem dizer-me, alguns Estados não são assim tão confiáveis, mas a verdade é que no que à moeda diz respeito enquanto meio de pagamento, essa garantia legal de aceitabilidade garante aqui uma confiança que os criptoativos ainda não têm. Este problema surge também associado a um outro, que é a garantia da sua circulabilidade legal e da sua aceitação, não só no mercado interno, no tal mercado quase de casino, mas também no mercado internacional. Há uma outra questão também que não podemos esquecer, e é importante para esta questão da garantia da própria infraestrutura, que é o controle do volume de emissão de moeda e o seu impacto no valor dos ativos que já foram emitidos. Todos temos assistido à volatilidade das criptomoedas, vou usar esta expressão por ser mais fácil, ou nos criptoativos mais valorizados, e temos assistido nas últimas semanas a um decréscimo. Se qualquer um de nós agora for ver rapidamente, ou estiver a acompanhar a oscilação de valor, é inacreditável, porque a cada segundo eles valorizam e desvalorizam drasticamente. E isso é algo de que nós não gostamos nas moedas. Lembram-se da desvalorização do real no Brasil, eu lembro-me muito bem também da desvalorização do escudo em Portugal antes do euro, e embora não tivessem o mesmo grau de desvalorização, a verdade é que nós olhamos para os criptoativos e vemos-los constantemente, mesmo aqueles que são mais estáveis, a desvalorizar grandemente. O que importa também tomar em consideração, neste caso, porque estamos a falar da regulação, é o que está a acontecer atualmente. Em Portugal não há, tal como na União Europeia, nenhuma proibição de emissão de criptoativos. E há alguma regulação. A União Europeia aprovou e entrou em vigor em 2023 um regulamento, o designado Regulamento MiCA, que eu depois posso até disponibilizar-vos para que possam ver, e a verdade é que, nos termos desse regulamento, é competente, nos termos do artigo 143, o Banco de Portugal para regulamentar estas atividades. E aí temos que ter em consideração que há criptoativos que são verdadeiramente produtos financeiros e, portanto, estão sujeitos à regulamentação depois também da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, de uma forma semelhante ao que acontece no Brasil. Todos os outros podem efetivamente existir e ser implementados. Este regulamento, o regulamento MiCA, o regulamento relativo aos mercados criptoativos, vai instituir regras uniformes em algumas áreas verdadeiramente únicas na União Europeia, mas permite aos Estados-membros muita flexibilidade depois na regulamentação interna.
E as principais disposições para quem emite e negocia criptoativos dizem precisamente a respeito à transparência, à divulgação de informação, à autorização de emissão e à supervisão das transações. Portanto, não temos aqui uma atividade verdadeiramente desregulada, vamos ter uma atividade um pouco mais regulada. E este regulamento tem uma área onde não é possível efetivamente transgredir, que são aquilo que nós chamamos as medidas de nível 1, que são os princípios, nas medidas de nível 2 relativas à regulamentação e nas medidas de nível 3, que são, sobretudo, sugestões, vamos chamar assim, de implementação de boas práticas, é possível haver alguma flexibilidade. Estamos numa fase de implementação e o regulamento MiCA conta também, para além do Banco Central Europeu, com a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e dos Mercados, com a Autoridade Bancária Europeia como parceiros de implementação, e estão a ser feitos também consultas de mercado aos intervenientes para perceber o que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar mal, o que é que podemos melhorar. Não poderia haver melhor altura para falar do que esta, porque em setembro deste ano deu entrada no Parlamento Português um projeto de lei relativo à transposição do regulamento MiCA. Eu sei que para quem sabe a diferença entre regulamento e diretiva isto é estranho, um regulamento para transposição, sim. Este regulamento tem uma parte que tem que ser adaptada pelos Estados e, portanto, verdadeiramente tem que ser transposta. E esta regulamentação vai manter o Banco de Portugal e a nossa Comissão de Mercado de Valores Mobiliários com supervisão deste setor dos criptoativos. O Banco de Portugal continuará a ter o poder para autorizar o registro dos prestadores de serviços, ficando ainda responsável também pelas stablecoins e permitindo a empresas privadas, no fundo, a criação da sua própria moeda. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ficará com a supervisão comportamental do mercado, incluindo também a prevenção de abusos, o tratamento de reclamações, a gestão de conflitos com os consumidores ou com outras entidades. E quais é que são os principais objetivos desta lei portuguesa que materializa, no fundo, o que está no regulamento? Reforçar a proteção dos detentores de criptoativos, há aqui uma preocupação muito grande com o consumidor, assegurar a integridade dos mercados e prevenir abusos, contribuir também para a estabilidade financeira e para o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos e responder a riscos para a política monetária que possam resultar do uso de criptoativos. Isto é muito importante porque temos nós uma política monetária comum dentro do espaço da União, estas oscilações podem efetivamente ter uma influência muito grande. Cria também, então, novas regras para prestadores e colaboradores, depois podemos falar, bem como um regime sancionatório de coimas relativas a infrações, sobretudo eu destacaria aqui a violação dos deveres de comunicação e informação. Isto é interessante porque parece que 20 anos depois estamos com uma outra Basileia 1 e Basileia 2, muito voltadas para o sistema bancário, agora voltamos com a informação, voltamos com as comunicações, com as irregularidades na admissão à negociação também, com a prestação de serviços sem autorização legal e com os abusos de mercado. Naturalmente, para além desta adaptação, a proposta prevê que as entidades de supervisão possam regulamentar matérias complementares necessárias ainda ao exercício das suas funções. E por agora, eu acho que cumpri o meu tempo, estava atenta, por agora eu ficaria por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora. A professora nos deu um panorama muito interessante a respeito de como a autoridade portuguesa vai ter que enfrentar os desafios de regulamentar as criptomoedas, as stablecoins e todas aquelas instituições que não estavam inauguralmente sob o guarda-chuva da autoridade portuguesa. Isso é um desafio também no Brasil, professora, que a gente tem trabalhado a cada semana e que neste ano a gente tem visto um caminhar cada vez mais atento do nosso Banco Central nessa direção da necessidade de se modernizar as suas normas, né? Nessa modernização, por exemplo, as criptomoedas, ao longo das últimas 3 semanas, a gente tem visto o Banco Central lançar novas consultas públicas, a gente tem visto uma movimentação do próprio setor buscar essa regulamentação em proteção dos consumidores, especialmente dos investidores, né? Nesse caso, a gente não chama de consumidor, dos investidores, que no Brasil são muitos, né? No Brasil, o brasileiro
tem uma especial atenção no investimento, para o investimento de criptomoedas. E esse caminhar dessa regulamentação é algo que vem numa esteira de verificação que existe uma falta de proteção ao investidor, uma falta de proteção ao próprio ambiente concorrencial, e essa falha na proteção, né, que acontece antes do regulador entrar, ela sempre vai bater nas portas do judiciário, não é, ministro? Então, quando a gente não intervém com a regulação correta, a necessidade da prudência, a integridade do sistema, e aí o risco dessa forma de você interferir via judiciário, depois que o erro já está cometido, depois que o problema já aconteceu, o risco é da gente fazer essa regulamentação de uma forma que não é uma forma pensada enquanto sistema. A gente está tateando, não é, ministro? E o ministro Cueva, que tem um longuíssimo currículo, além de ter sido formado pela USP, ter tido o seu mestrado em Harvard, ter feito o doutorado em Frankfurt, ele hoje integra a 3ª turma do STJ, a 2ª sessão, e tem debatido bastante as questões do setor e os problemas que advêm exatamente dessa falta de regulamentação. Então, a ausência de regulamentação, a gente tem visto que tem chegado à turma do STJ, né, ministro, com algumas ações que debatem os concorrentes e a prudência entre esses concorrentes e qual é o tamanho da responsabilidade de cada qual, decorrentes dessa falta de regulamentação anterior. E eu acho que a jurisprudência vai ser capaz de dar também alguns nortes para o que o regulador vai ter que fazer. Eu gostaria de estimular aqui o ministro Cueva a nos contar um pouquinho daqueles casos que têm aparecido no STJ. Agora ficou melhor. Dos casos que têm aparecido no STJ com essa sinalização, ministro. E o ministro também estuda bastante direito digital, então ele consegue olhar para além disso que a gente conhece hoje, né? Eu ia dizer que, além de todo esse estudo pregresso, o ministro não para de estudar. Então, ele gostaria que o senhor nos brindasse aqui com um pouquinho dessa visão do que tem chegado na prática em relação ao sistema financeiro, consumidor e as brigas entre os diferentes players de mercado. Obrigada, ministro. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, novamente rever tantos amigos. Eu cumprimento os companheiros de painel, os organizadores do evento, na pessoa do professor José Roberto Afonso. De fato, tem surpreendido recentemente o aumento exponencial de fraudes no sistema bancário estrito sensu e no sistema financeiro em geral, né, incluindo as fintechs e as novas modalidades de crédito. Isso tem chegado ao Judiciário e ao Superior Tribunal de Justiça, que, como se sabe, demora muito tempo a receber esse tipo de demanda. Até que uma demanda suba ao Superior Tribunal de Justiça demora muitos anos, o que significa que nós temos já um número muito significativo de casos de fraude. O Superior Tribunal de Justiça, em geral, é bastante cuidadoso ao separar fortuito interno e fortuito externo quando se trata de responsabilidade civil das instituições bancárias, já que as instituições financeiras são densamente reguladas. Mas percebe-se aí um vácuo regulatório imenso, né, entre o que é instituição financeira, o que é fintech e agora as famosas maquininhas, né? Esse sistema peculiar que aparece no Brasil e que tem gerado um conflito cada vez maior entre as instituições financeiras estrito sensu e essas credenciadoras das maquininhas, que tem gerado ações entre, por um lado, os consumidores e as instituições bancárias, e as instituições bancárias e as credenciadoras, ações de regresso, muitas vezes. Eu já tive oportunidade, recentemente, de fazer quase uma sessão de julgamento temática de tantos casos que eu julguei de fraude.
Eu cheguei a listar, acho que umas 10 modalidades de fraude diferentes. A fraude do leilão, a fraude disso, a fraude daquilo, e vários tipos de cuidado que as instituições e as credenciadoras deveriam ter com os consumidores. E isso só reflete como é perigoso deixar ao judiciário fazer uma regulação ex post, como nós vivemos uma falta de regulação, né? Como o mundo digital evoluiu, como a inovação tecnológica, a inovação do mundo digital, ela de fato expandiu um pouco as modalidades de crédito, talvez tenha reduzido um pouco a concentração das modalidades de concessão de crédito do que se via 20 anos atrás, mas aumentou também exponencialmente as possibilidades de fraude. Eu fui conselheiro do CAD, né, fui membro da Autoridade da Defesa da Concorrência há 20 anos, e lá vivi um outro momento, um momento de alta concentração das instituições financeiras, e lá se discutia um conflito de competência entre o Banco Central e tive muitas conversas com o Isaac, que na época vestia um outro chapéu de procurador do Banco Central, e eu, na Autoridade da Concorrência, discutíamos muito esse conflito de competência entre o CAD e o Banco Central para ver quem tinha competência para defender a concorrência em matéria bancária. Depois de muita discussão, a competência foi dividida e as duas instituições acabaram, de algum modo, fazendo análise compartilhada das fusões e aquisições em matéria bancária. Mas isso mudou, o cenário mudou completamente, e hoje nós vemos que essa instituição, o Banco Central, ela talvez hoje tenha que ser repensada no mundo digital drasticamente, né? Nós talvez tenhamos que pensar numa autoridade de supervisão e fiscalização nos moldes, talvez, do que tenha o Reino Unido, né? Uma segregação de autoridade prudencial e autoridade de supervisão que sejam segregadas e que também abracem um pouco o mercado de capitais, uma autoridade mais ampla, né, mais eclética, com mais funções e mais efetividade, né? Esses episódios recentes que tivemos no Brasil são simplesmente inaceitáveis e assustadores em pleno século XXI, né? Uma quebra sistêmica que não ia acontecer. Eu acho que eu paro por aqui, né? Agradeço muito, ministro, as suas ponderações e a lembrança dessa discussão grande que tivemos no CAD, à época da sua atuação, sobre a concorrência no setor financeiro, uma época que parecia que a concorrência só existiria se o CAD bem atuasse e deixasse as instituições financeiras não se juntarem ou fizessem atos de concentração. A história vem mostrando que não foi assim que a gente manteve a concorrência. A concorrência foi mantida com a entrada de novos participantes, com a enorme digitalização e a grande mudança na forma da atuação do próprio setor financeiro e os serviços que ele oferece à sociedade, né? As diversas possibilidades de organização, de prestação desse serviço. A gente viu as chamadas fintechs nascerem, a gente viu as fintechs como prestadoras de serviço ao consumidor, aquele que vai utilizar o sistema financeiro para consumir outros serviços, mas a gente também vê, além das fintechs, uma explosão do mercado de capitais, né? Ou seja, outro lugar para se fazer investimentos. Então, os bancos que são as instituições financeiras e que estão aqui representadas pelo nosso presidente da FEBRABAN, Dr. Isaac Sidney, os bancos passaram a enxergar uma concorrência que eu diria que de dois lados, né? Do lado do investimento,
pelo lado do mercado de capitais, do lado da prestação de serviços ao consumidor final, especialmente pelo nascimento das fintechs, instituições de pagamento e outras, as próprias maquininhas, né, e credenciadoras, e os bancos tendo que enfrentar esse grande movimento de inovação e sem perder também a sua própria identidade, né? Esse caminho de concorrência foi um caminho bastante explorado e hoje a gente tem algumas questões importantes a serem colocadas, que é justamente o que o ministro tem colocado aqui, a importância da gente continuar reforçando, embora essas novas tecnologias, essas novas formas de interação de investimento tenham vindo, a importância da gente ter que manter a segurança, né, a prudência e a integridade do setor. E eu gostaria de ouvir um pouquinho aqui o presidente Isaac Sidney nos mostrando o que é que a gente, como que o Banco Central tem agido, quais são as novidades nessa área. Obrigada, Isaac. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao ministro Cueva. Temos aí, de fato, já há alguns anos que nos conhecemos, que debatemos aí a indústria bancária. Edu, também queria cumprimentar você por estar aqui conosco e a professora Matilde participando deste painel. Eu acho que a Cristiane, a presidente da nossa confederação, traz 3 pontos que são, de fato, hoje eu diria, um tripé daquilo que nós precisamos enxergar sob a ótica da regulação e supervisão. Concorrência, não sei necessariamente nessa ordem, tá? Mas eu vou apenas me focar nos 3 pontos que você colocou. Concorrência, de um lado, de outro lado nós temos aí inovação, temos integridade, temos também segurança. Como é que a gente consegue conciliar? Se a gente dá alguns passos atrás, e eu integrei o Banco Central por quase 18 anos, fui procurador-geral, fui diretor, e pude acompanhar algumas gestões de presidentes como Henrique Meirelles, Alexandre Tombini, Ilan, e deixei o Banco Central nesse momento quando o Roberto Campos assumia a presidência. E um pouco nessa linha do tempo, olhando para o mercado bancário, para a indústria financeira, tanto a gestão do presidente Meirelles quanto de Alexandre Tombini focaram muito no aspecto prudencial. Vamos nos lembrar que eles estiveram à frente do Banco Central pós-crise de 2008, 2019, uma crise muito severa pelos canais de crédito, com quebra de banco americano. E ali, então, houve uma mudança muito significativa do padrão regulatório. Os sistemas bancários do mundo afora passaram a adotar exigências regulatórias muito mais robustas do ponto de vista prudencial. Aqui eu me refiro a capital, a liquidez, a alavancagem, a provisões, etc. Depois nós tivemos, já na gestão do presidente Ilan Goldfein, o início de uma grande abertura da indústria financeira, e aí como preponderância, eu diria, variável da concorrência, e na gestão de Roberto Campos, uma marca muito mais forte para a inovação. O fato é que aquela indústria bancária financeira que tinha como foco principal, do ponto de vista prudencial, um olhar para os riscos tradicionais, e eu me refiro, por exemplo, ao risco de crédito, ao risco de mercado, ao risco operacional, essa regulação, ela cada vez mais, ela precisa, ao lado de um olhar atento para os riscos tradicionais, olhar para os riscos que acabaram sobrevindo com a abertura da indústria, com a inovação e com a concorrência. Se nós conseguirmos olhar a indústria bancária e financeira em 3 pilares, a robustez, inovação e integridade, e passarmos a ter uma regulação e uma supervisão que consiga navegar nesses 3 pilares, eu penso, Cristiane, que nós estamos aí num caminho e numa direção correta. Não dá para ignorar, por exemplo, que nós estamos diante de um cenário em que o sistema de pagamentos
ele tem uma pluralidade de players, de agentes. Então, só aqui nós já falamos das instituições de pagamentos, das fintechs, das credenciadoras, das maquininhas, tem o Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo, um sistema de pagamentos como um todo. Só no Brasil nós temos quase 1.000 participantes do chamado sistema de pagamentos instantâneos, quase 1.000 participantes, dos quais no Brasil nós temos cerca de 160, 170 bancos. Então nós estamos falando que plugam no sistema de pagamentos do Banco Central mais ou menos 800, 900 participantes que não são bancos. Isso, por si só, quer denotar de imediato que toda a regulação que tinha por foco exclusivamente o aspecto prudencial dos riscos tradicionais passa a ter um olhar muito necessariamente voltado para integridade, para a conformidade, para uma cultura de gestão de risco, para uma cultura de controles internos, para uma governança de instituições que consigam enxergar os riscos que elas produzem, e aí entram em cena outras variáveis. Qual deveria ser hoje a base principal de uma regulação? A atividade, na minha opinião, e não o porte da instituição, e não o tipo da instituição. Porque se o olhar da regulação é voltado para a atividade, significa dizer que ali importa sim quais players praticam aquela atividade, mas deve importar muito mais a atividade que elas praticam do que quem pratica. Então, por exemplo, se a atividade é de crédito, então significa dizer que nós temos que entender que, e o ministro há pouco mencionava a esse respeito, se a atividade é de crédito, então quais são todos os riscos associados a uma atividade de crédito? Então, a regulação e a supervisão para quem busca uma atuação na atividade de crédito precisa ser harmônica. Não dá mais para que se faça uma regulação que ela só tenha um olhar por tipologia de instituição financeira. Uma regulação para banco, uma regulação para fintech, uma regulação para IP, se o que nós temos no meio desses caminhos são duas variáveis absolutamente inafastáveis: a atividade que pratica e o risco que oferece. Eu acho que aí nós temos, de fato, de encontrar um caminho para que a regulação e a supervisão necessariamente passe por isso. E o Banco Central, nos últimos meses, eu diria anos também, mas sobretudo em 25, conseguiu, de certa forma, fazer um reequilíbrio dessas variáveis na regulação. É claro que fatos, como também o ministro Cueva mencionou, inaceitáveis mesmo, como ele disse, em que houve uma ruptura da integridade. Nós tivemos uma situação em que as próprias contas de reservas do Banco Central foram atingidas, invadidas por ataques hackers, não necessariamente direto, mas por empresas de tecnologias que plugavam e que plugam no sistema de pagamento brasileiro. Então, quando a gente vê uma situação como essa, não dá para ignorar exigências regulatórias para quem quer se plugar e realizar atividade de crédito e atividade de pagamento. Acho que é um ponto importante. E olha que eu nem mencionei ainda, por exemplo, Cristiane, a parte relacionada com outros ativos, como os ativos virtuais. E aí nós temos um mundo muito grande passando por isso, um mundo transfronteiriço. Quando a gente olha, por exemplo, para as operações de criptoativo, stablecoins e por aí vai. Não mencionei também ainda um outro terreno muito sensível do mercado online de apostas. Isso é um momento, é outra faceta muito relevante, porque isso exige mais compliance, isso exige mais integridade, mais conformidade, mais governança do ponto de vista de com quais bancos ou fintechs essas empresas têm relacionamento. E acho que tem um ponto que, de certa forma, também o ministro Cueva mencionou, qual ou quais os perímetros regulatórios de quem efetivamente tem a competência para regular. Nós temos no Brasil um modelo que é de competência concentrada no Banco Central,
que, para além de autoridade monetária e cambial, é a autoridade bancária, tanto de regulação quanto de supervisão, tem um modelo britânico, que é o modelo do IPIX, que, de fato, separou e segregou. Eu acho que essa é uma discussão válida, que eu não estou aqui necessariamente defendendo que deveria ou não haver essa separação, mas eu acho que essa é uma discussão válida. Nós temos hoje uma pluralidade de players, de agentes do mercado financeiro e bancário, que precisam de uma regulação que leve em consideração as atividades de risco. Eu acho que essa é uma discussão também que precisa estar na mesa, sem contar a necessidade de uma resiliência operacional por parte de cada um desses players que atuam na indústria financeira como um todo. Portanto, nós estamos enfrentando novos padrões comportamentais que afloraram a partir dessa inovação. Eu, às vezes, e eu já vou concluindo essa minha intervenção, penso que não é feita tanta justiça própria ao setor bancário quando se fala do pilar da inovação. Porque, se nós voltarmos no tempo, a gente vai ter, e tendo consciência do que eu digo, o setor bancário sempre foi muito pioneiro, muito vanguardista na parte de inovação, sem desmerecer tudo quanto veio com as instituições financeiras não bancárias, que trouxeram eficiência, trouxeram concorrência, e eu finalizo dizendo o seguinte: concorrência e inovação são fundamentais, mas precisam estar andando lado ao lado de robustez e de integridade. Se nós tivermos um sistema financeiro em que há o pêndulo apenas para um desses lados, a gente vai ter um desequilíbrio. Então, o grande desafio hoje do nosso regulador, que é o Banco Central, é como ele consegue equilibrar a necessidade de resiliência do ponto de vista da robustez. Eu me refiro, por exemplo, aqui a capital e outros requisitos. Como é que a inovação ela vai avançar sem perder de vista o terreno da integridade. Por isso que eu tenho dito que o novo nome da concorrência, o novo nome da competição não é só concorrência e competição, é a competição saudável. E para ser saudável tem de ser sustentável. E para ser sustentável tem de ter robustez e integridade. Muito obrigada, Isaac. Acho que a gente teve aqui uma aula muito importante a respeito do que o regulador do século XXI tem que sopesar quando vai trabalhar a questão do sistema financeiro. A prudência e a integridade é algo que talvez tenha ficado um pouco adormecido, né, depois de um longo período de ausência de bumps externos, né, Isaac? Acho que a gente teve, como o Isaac mostrou aqui, em 2008, um Banco Central bastante preocupado com esse fator em razão do movimento internacional, mas depois um arrefecimento dessa preocupação, que não é um arrefecimento que talvez tenha sido disfuncional enquanto ele ocorreu, por causa exatamente do fomento àquele outro padrão que o Isaac também trouxe aqui como importante, que é o pilar da concorrência. Falando em pilar da concorrência dentro do setor financeiro, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse pêndulo que estava correndo para o lado da concorrência ao longo dos últimos anos, esse ano tem sido trazido um pouquinho mais para o meio, digamos, e recentemente a gente teve recentemente mesmo, né, ontem, a gente teve uma alteração do Banco Central dizendo que o nome das instituições financeiras não podem mais utilizar uma denominação diferente daquilo para o qual elas foram autorizadas. Então, se elas não são bancos, elas não podem ser chamadas de bancos. Se elas não são de crédito, elas não podem ter o nome crédito. Eu fico me perguntando se isso será suficiente, dada a quantidade de inovação que a gente tem hoje. Eu
duvido, e isso eu digo por experiência própria, porque entrei no setor não sendo exatamente do setor, né? Meu histórico é dentro do direito tributário, nunca foi dentro do Banco Central. Então, entender o que é exatamente uma instituição de pagamento versus uma credenciadora, versus uma fintech, versus um banco, pode ser bastante difícil. E o nome que vai ser dado a essas instituições, eu não sei se elas vai conseguir calibrar aquilo que o Banco Central gostaria de fazer. É óbvio que é uma sinalização, uma tendência importante, né? Hoje a gente entende muito bem o que é um banco, então a denominação banco ser dada para qualquer instituição é realmente algo que pelo menos para a minha geração, que conhece os bancos, né? Não sei se para minha filha vai fazer muita diferença ser chamado de banco, ornitorrinco, ou qualquer coisa do tipo. A gente vai ver tanta mudança no que cada instituição faz. Mas a delimitação do perímetro daquilo que precisa ser regulado e daquilo que a gente precisa deixar de fora da regulamentação é algo muito importante. E por que é tão importante a gente ter o cuidado com a concorrência? Lembrando aqui de como que o ministro Cueva colocou para a gente a importância lá atrás de quando o CAD olhava para os atos de concentração e falava: eu preciso manter a concorrência. O que está por trás dessa manutenção da concorrência? E é para exatamente explorar esse pilar da concorrência que eu chamo aqui, peço para o colega Eduardo Lopes, que também também é um representante aqui do nosso setor financeiro. Primeiro, Eduardo, vou precisar que você explique para o público o que é Zeta. Eu acho que a Febraban tem um nome, um carimbo já muito mais conhecido, né? A gente é banco, né, Isaac? Para a nossa geração, todo mundo sabe o que é Febraban. Mas agora o Eduardo vai ter que começar explicando o que é a Zeta e o pilar da concorrência, para a gente ter essa formação, essa importância de um dos outros pilares que a gente tem na nossa regulamentação. Obrigada. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar meus colegas de painel, ministro Cueva, Isaac, professora, agradecer o convite. E, bom, normalmente a associação de classe no Brasil começa com a letra A. É a ABBC, é a ABRAF, é a ABRAS, é alguma coisa. A gente, por representar um setor que traz muita inovação e disrupção, a gente decidiu começar pelo Z, que está um pouco distante do A. Então, a Zeta nada mais é do que o nome de uma associação que representa hoje no Brasil as maiores fintechs, e a gente tem mais ou menos 35 associados, né? Tem outras associações que representam as fintechs menores, aquela cauda longa de fintechs que são mais de 1.000 hoje no Brasil, mas o setor que eu represento é das grandes fintechs que são não só as maiores do Brasil, mas hoje as maiores do mundo. E acho que esse é um motivo de orgulho para o nosso país. A gente, de fato, tem no sistema financeiro alguns desafios muito prementes que estamos enfrentando e temos que seguir enfrentando, né? Acho que a fraude, sem dúvida, é um deles, a segurança, de forma geral, é uma delas. E a pergunta que acho que a gente deve nos fazer é por que nós estamos nos deparando hoje com um crescimento tão grande, hoje ou nos últimos anos, um crescimento tão grande de fraudes no setor financeiro, de fraudes digitais, por exemplo. Isso nada mais é do que o resultado do enorme sucesso uma agenda de uma política pública que foi desenhada ainda lá há mais de 10 anos, há mais de 12, 15 anos, no Banco Central, né, com participação do Legislativo, com participação do Poder Executivo, de promover uma agenda que fosse de maior competição, maior inclusão, maior cidadania financeira. O que essa agenda resultou? Eu trouxe alguns dados aqui recentes, porque às vezes a gente perde a ideia a noção da grandeza. Acho que hoje a gente, morando no Brasil, quem mora no Brasil e está acostumado a resolver tudo no seu aplicativo, do seu banco, da sua fintech, fazer PIX, pagamentos o tempo todo em poucos segundos, a gente perde a noção do que isso significou na prática. Então, se a gente olhar para 2019, por exemplo, a gente tinha 81 milhões de pessoas físicas como clientes ativos do setor financeiro. 81 milhões. Em 2025, ou seja, o ano corrente, nós estamos falando de 163 milhões de pessoas. É mais de 2 vezes.
Isso significa que a gente incluiu no sistema financeiro 80 milhões de pessoas nos últimos 5 ou 6 anos. Isso não é pouca coisa, né? Quando a gente olha para pessoas jurídicas, o número de pessoas jurídicas em 2019, como clientes ativas do sistema financeiro brasileiro, era de 3,5 milhões. Hoje nós temos 13,7 milhões, ou seja, 4 vezes mais. E o que isso significou, por exemplo, do ponto de vista de concorrência e de maior participação? Ainda temos um sistema concentrado, mas uma concentração que vem diminuindo gradualmente ao longo dos anos. Então, eu trouxe aqui dados da participação das instituições pequenas e médias no mercado de crédito. Então, pegando assim, a gente tem uma classificação, de acordo com o Banco Central, pelo porte. S1 e S2 são considerados grandes e os sistemicamente relevantes. S3, 4 e 5 seriam aí os médios e pequenos. A participação dos médios e pequenos no mercado de crédito subiu de 12% em 2017 para 27% no ano passado. E em cartão de crédito, especificamente, essa desconcentração é maior ainda. A gente caiu os 4 maiores players de cartão de crédito, eles tinham 80% do mercado em 2017 e caiu para 57%. Bom, aí a pergunta que se faz assim, ótimo, temos muito mais pessoas dentro do sistema, temos mais agentes oferecendo e prestando serviços no sistema, e aí? O que aconteceu? Bom, o FMI soltou recentemente um relatório sobre o Brasil, aquele relatório anual onde eles fazem estatísticas e levantamentos do sistema financeiro, e a conclusão que eles trouxeram no relatório desse ano foi que, graças a essa maior competição trazida pelas fintechs e que os bancos também se viram no momento de procurar melhores serviços e barateamento dos seus serviços, dos seus produtos, isso levou a uma queda de 3 pontos percentuais nas taxas de juros praticadas no mercado brasileiro. O Brasil ainda tem o maior spread do mundo, mas ele vem diminuindo, Acho que tem uma série de outras barreiras que a gente precisa enfrentar para diminuir o spread, tributação, custos administrativos, trabalhistas e por aí vai, mas pelo âmbito da concorrência, esse trabalho tem produzido resultado que está chegando para o consumidor, E a gente vê que em pesquisas feitas por agentes de mercado, a gente vê que as pessoas passaram pela primeira vez, esses 80 milhões que foram incluídos no sistema, a ter acesso a serviços que eles não tinham antes, de outra forma. E isso, a tecnologia é um vetor para isso, porque quando você consegue oferecer serviços a um custo muito mais baixo, aquele cliente que seria deficitário para uma instituição com uma estrutura operacional mais pesada, ele passa a ser superavitário e pode ser de fato atendido. Então, isso de fato tem um impacto direto na vida das pessoas. Eu trouxe todos esses dados porque a gente não pode perder de perspectiva, a meu ver, o impacto positivo que essa agenda trouxe para o país, que foi conduzida, de novo, repito aqui, por meio de uma política pública executada pelo regulador e implementada pelos agentes de mercado. Agora, é óbvio que esse sucesso todo atraiu, obviamente, a criminalidade. Então, hoje, no Brasil, já não se vê mais aqueles cinematográficos roubos a banco, a caixas fortes, a lojas onde as pessoas iam lá tirar o papel moeda, o dinheiro da caixa, porque não tem mais dinheiro nos lugares. O Brasil, hoje, ele está entre os países no mundo onde a utilização de papel moeda é das mais baixas. Então, hoje em dia, em torno de 20% dos pagamentos são feitos com papel moeda, o que é muito pouco. Isso nos coloca próximo a países como, eu vi outro dia a lista, Andorra, Mônaco, Suécia. Então, assim, realmente é uma transformação muito grande. E a criminalidade foi buscar vulnerabilidades no mundo digital. Então, as pessoas passam muito mais tempo das suas vidas em ambientes digitais. 8 em cada 10 transações são feitas por meios digitais. E aí eu acho que o que nós estamos buscando aqui é não só olhar para o lado prudencial, para as reformas que precisam ser feitas, na linha de que o Isaac disse, mesma atividade, mesmo risco, mesma regulação, ter certeza de que temos o sistema, do ponto de vista prudencial, seguro e atualizado, de acordo com as melhores práticas internacionais, mas também da perspectiva de segurança e de combate à fraude, que nós tenhamos uma regulação também atualizada. E aqui acho que é importante reconhecer que, em que pese esses incidentes que ocorreram esse ano, que não deveriam ter acontecido, nos últimos meses
eles se serviram de alguma coisa para além do prejuízo que causaram, foi de provocar o regulador a andar rapidamente com uma série de normas que estavam ali em estudo, mas que iam levar algum tempo, até por conta dos poucos recursos que o Banco Central tem disponíveis hoje no Brasil, e acelerou esse processo. Então, nós vimos ao longo dos últimos 3 meses, e como a Cristiane colocou aqui, ontem saiu uma norma, hoje, quando a gente começava esse painel, saiu um novo conjunto de normas regulamentando a atividade de Banking as a Service. Então, eu acredito que essa evolução da regulação, esses ajustes, também têm sido feitos, e é importantíssimo que eles sejam feitos. Porque, como eu disse, como sociedade, como setor e como agentes da mudança, no caso das empresas que eu represento, nós não estamos dispostos a retroceder nessa agenda. E a única forma de assegurar que nós não retrocedamos nessa agenda é ter certeza de que a gente siga evoluindo com responsabilidade e com segurança para que os consumidores, no final do dia, possam se beneficiar dessa transformação e não o contrário. Obrigado. Agradeço muito, Edu, a fala, e, de fato, é um grande desafio para quem está na minha posição, enquanto presidente da FIM, conciliar essa busca por continuar fomentando a concorrência, priorizar prudência e integridade, mas eu vejo aqui nas últimas palavras do Edu que o objetivo de ter um sistema financeiro forte, denso e perene é um objetivo que paira por cima de todas essas instituições e que dão sentido, portanto, a uma instituição como a FIM, que coloca como objetivo maior proteger o setor financeiro como um todo, independentemente das divergências que cada um vá ter. E é essa posição que eu acredito também que o regulador vai precisar. É óbvio que ele com uma mão muito mais forte do que a que eu posso ter, né? A que nós aqui, como FIM, podemos ter. E a gente precisa contar com o regulador nessa direção. No FIB, a gente tem uma tradição de abrir para perguntas. E eu vou fazer a audácia de perguntar-lhe se alguém teria alguma coisa a acrescentar. Então, eu vou passar a palavra aqui à doutora Ana, desembargadora Ana, para fazer seus questionamentos. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é relacionada à proteção do sistema financeiro e da economia contra lavagem de dinheiro, porque, recentemente, nós tivemos notícia da utilização de fintechs para a lavagem de dinheiro do crime organizado. E como fazer essa regulação sem impedir a inovação e também envolvendo a necessária interação entre os vários órgãos que tratam dessa matéria, né? A gente tem também, além do regulador financeiro, do Banco Central, Receita Federal, COAF, a participação até do próprio Ministério Público Federal, enfim, uma série de outras instituições que têm relacionamento com essa matéria de proteção contra a lavagem de dinheiro. Obrigada, doutora Ana. Vou deixar primeiro o Eduardo falar, mas também vou querer ouvir aqui a posição do Isaac. E se a professora tiver alguma coisa a respeito de Lisboa, também gostaríamos de ouvir. E o ministro Cueva vou deixar, porque o ministro Cueva é da área de civil. Lavagem de dinheiro. É uma ótima pergunta e ela é muito, muito atual, sem dúvida. Eu acho que houve uma escolha no passado, quando no início dessa agenda de maior abertura do mercado, remoção de barreiras à entrada, por permitir que instituições pudessem passar a operar sem necessariamente uma licença prévia do Banco Central. E a regra que foi criada é o que a gente chama de volumetria. Então, enquanto não se atingisse um determinado número de transações ou volume financeiro transacionado, aquela licença não era obrigatória. Então, a empresa não precisaria ir ao Banco Central, ou seja, uma instituição de pagamento que fosse, pedir autorização para funcionar. Isso, de um lado, é muito positivo, porque você permite que, né, os novos modelos nasçam, sejam testados, eventualmente se encerrem, e você não gerou ônus regulatório nem para a empresa, nem para o regulador. Mas, depois de algum tempo,
isso passou a ser visto também como uma oportunidade de se constituir empresas. E aí não são empresas legítimas, são empresas criadas para finalidade criminosa, né, que se aproveitaram dessa não uma lacuna, mas dessa zona onde não era preciso uma licença prévia. Porque a partir do momento onde se obtém a licença, ou ela passa a ser obrigatória, a empresa que é regulada e licenciada, se aplica a ela todo o arcabouço normativo do Banco Central de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. Então, aí já não se coloca mais essa questão. A questão toca principalmente as não reguladas. Eu acho que isso já foi revisto pelo Banco Central no passado, então já tinha um cronograma para acabar com isso, né, para fazer com que todas que não tivessem autorização ainda fossem obrigadas a tirar essa autorização, mas ele era um cronograma muito extenso. Então, o que ocorreu esse ano foi a antecipação disso. Então, eu acredito que isso venha a reduzir a margem aqui para a atuação, para a existência desse tipo de caso. Agora, sem querer me alongar aqui muito, eu acho que existe um outro problema muito grave aqui, que é o seguinte, é a questão de supervisão também. Então, não adianta nada. A regulação, né, eu tinha um professor que dizia, o papel aceita tudo, né? Então, a regulação pode ser feita, pode ser dada, como é que a gente supervisiona, aplica e faz o enforcement disso? Né? Se isso não for feito na prática, não adianta de nada. Estava lendo outro dia uma matéria numa dessas operações em que uma das empresas envolvidas, não sei se era um fundo, acho que era um fundo, já estava há 3, 4 anos sem fornecer os reportes necessários à Receita Federal, à CVM. Então, assim, não adianta nada. Ele até tinha a obrigação de fazer as declarações, mas ele não estava fazendo e nada tinha acontecido nesse período. Então, digamos que essas empresas passem a fazer todos os reportes possíveis. Se nada for feito com base nisso, ou se os reportes por elas não forem feitos, a gente vai continuar, infelizmente, na mesma situação. E o último comentário que eu faria é que a gente precisa ter um olhar muito atento para os fundos de investimento. Né? Então, fala-se sobre as instituições de pagamento, até sobre alguns bancos que estiveram envolvidos em operações, mas acho que os fundos de investimento hoje precisam de um olhar urgente, porque eles têm sido utilizados como veículos para a ocultação dos beneficiários finais. Então, acho que se a gente não olhar também para fundos de investimento e para a supervisão desses fundos pela CVM, a gente não vai fechar esse buraco. Muito bom. Vou passar. Eu vou tentar, desembargador, aqui, resumir a minha visão, que não sei se ela é contraditória ou se ela é contrária à visão do Eduardo, porque eu tenho muito respeito, e falando um pouco da Zeta e da própria instituição financeira que o Edu pertence, que é o Nubank, também igualmente meus cumprimentos, Edu, pelo seu trabalho. Ele falou há pouco que houve uma escolha para que instituições, mesmo não autorizadas pelo Banco Central, pudessem acessar o sistema de pagamentos. E aqui eu vou botar um pouco de pimenta, Edu, não contra você, mas uma visão particular. Eu acho que foi uma péssima escolha. O Estado brasileiro fez uma péssima escolha em 2020, quando, alterando a lei do sistema de pagamentos brasileiro e a própria regulamentação que foi feita, permitiu que instituições, antes de serem autorizadas pelo Banco Central, pudessem abrir relacionamentos com pessoas físicas e jurídicas e pudessem plugar o sistema de pagamentos. Veja, sistema financeiro não é laboratório. Sistema financeiro não é um experimento. Sistema financeiro é coisa séria. Se nós pudéssemos fazer aqui um trocadilho, não dá para fazer com que uma farmácia inicie a venda de medicamentos sem que haja prévia autorização do órgão regulador. Não é possível. Deveria ter sido mesmo em relação ao sistema financeiro nacional. O que nós vimos de 2020 até 2025? Uma explosão de pequenas instituições de pagamentos, de pequenas fintechs não autorizadas, plugando no sistema financeiro de pagamento e abrindo relacionamentos. O que isso levou? Levou a duas situações que foram absolutamente o melhor presente que o Estado brasileiro poderia dar ao crime financeiro, ao crime organizado. Na medida em que eu, pessoa física ou jurídica, posso iniciar um relacionamento, entre aspas, bancário, porque bancário não é, porque não é banco, mas abrindo uma conta
de pagamento e posso fazer com que, tendo aberto essa conta de pagamento, ter a entrada e a saída de recursos por intermédio do Pix, então, nesse momento, a criminalidade organizada encontrou as duas principais brechas que jamais o sistema financeiro poderia ter feito. Jamais. Início de um relacionamento, número 1, e 2, permitir que, por meio de uma conta, entrassem e saíssem recursos. Foi exatamente a janela que o crime organizado encontrou para fazer entrar, transitar e sair o dinheiro sujo do crime organizado. 2020, aqui não estou fazendo uma crítica a quem presidia ou não presidia o Banco Central na época, não estou fazendo uma crítica a quem presidia ou não o Brasil na época, os parlamentares da época que aprovaram. Eu estou aqui dizendo que, na minha visão, houve uma péssima escolha do Estado brasileiro que permitiu que instituições não autorizadas pelo Banco Central abrissem conta de pagamento e permitissem que essas instituições plugassem no sistema. O ministro Cueva foi um pouco mais comedido quando ele falou de uma situação. Veja, o que aconteceu na prática? Uma das formas de plugar no sistema de pagamentos é por intermédio das chamadas empresas prestadoras de serviços de tecnologia. No Brasil, essa sigla lá é PSTI. Essas empresas, elas conseguem plugar no sistema de pagamentos e todas essas fintechs ou IPs não autorizadas, o último número que me veio, Edu, não sei se procede isso, 1.500, 1.600 instituições que acabaram iniciando a abertura de contas e acessando o PIX sem ter autorização. Isso levou, ministro, a que houvesse invasões hackers nessas empresas, claro, os elos mais frágeis, e, tendo havido esse ataque, conseguiram credenciais de instituições financeiras que estão com as suas contas reservas lá no Banco Central. Então, Edu, eu acho que nós temos uma grande concordância. O Estado precisa ter mecanismos para poder fazer com que a indústria se abra. Isso é importante. Do ponto de vista da concorrência, os números que você trouxe aqui são números realmente factuais, do ponto de vista da bancarização, entre aspas, da inclusão, da democratização do acesso a serviços e produtos financeiros, da democratização do acesso ao crédito. Agora, eu acho que tem determinadas áreas, sobretudo aquelas que tocam finanças e economia, que não dá para fazer o sistema financeiro um laboratório, não dá para fazer um experimento. Então, por isso que eu digo que, na minha visão, houve uma péssima escolha do Estado quando permitiu que isso acontecesse. Muito obrigada, Isaac. E, para a gente finalizar, vou passar a palavra à professora Matilde, para a gente ouvir um pouco como Portugal tem interagido nessa dimensão de concorrência e prudência. Muitíssimo obrigada. Eu vou tentar responder um pouco à sua pergunta e a verdade é que o combate à lavagem de dinheiro, tendo em consideração tudo aquilo que aqui foi dito, e não me vou repetir, porque o que acontece no Brasil é o que acontece em Portugal e na Europa, portanto, os problemas são os mesmos. A solução europeia é aquela solução cautelosa, é o princípio da prudência. E como há uns anos para cá, tudo se faz com prudência, a prudência implica em criar barreiras. Barreiras, se olharmos até para as políticas orçamentais, elas são desenhadas como, temos barreiras, temos medidas preventivas, temos pactos preventivos. Para quê? Para tentar evitar a necessidade de corrigir. E este combate, o combate ao branqueamento de capitais em Portugal, em específico e muito na União Europeia, é uma política que vai buscar muita influência àquilo que a União Europeia pode fazer, porque o que está em causa é uma união económica e monetária também, e, portanto, tudo o que esteja relacionado com a supervisão do sistema financeiro e a própria estabilidade do sistema financeiro, que é isso que está em causa, implica muito tomar em consideração regulamentação vinculativa por parte da União, não em matéria penal, mas em matéria de direito bancário e, digamos, de direito financeiro. Aparece muito com esta questão das barreiras preventivas, e o que nós vamos percebendo é que a criação de barreiras à entrada de novos agentes foi feita, na perspectiva da maior parte dos agentes, muito tardiamente, foi no mesmo tempo que foram feitas as outras. Mas, neste momento, a criação do euro digital, que, de acordo com as primeiras perspectivas, já estaria a circular agora
Não está precisamente porque há essa necessidade de criar um sistema resiliente também aos ataques, aos próprios ataques de que aqui falava o Sr. Ministro, de hoje os crimes cometem-se sentadinho no computador, num paraíso verdadeiramente paradisíaco, pode ser numa praia brasileira, porque não? Portanto, pode perfeitamente ser assim, espero que não, mas pode ser num lugar paradisíaco, mas a verdade é que esse cuidado está a ser tido usando também a própria tecnologia. A tecnologia que serviu para criar uma parte deste problema é a mesma tecnologia que vai servir para o resolver. E isso nasce também da criação de sistemas éticos. A ética que nós aprendíamos a deixar um pouco de parte quando falávamos em direito, agora trazemos-la para dentro do direito e para dentro de todas as áreas também que lidam com esta questão, nomeadamente as áreas da tecnologia, da criação da tecnologia. E há cada vez mais empresas, a Europa tem uma grande empresa, por acaso portuguesa, por acaso de Coimbra, mas só por acaso, a FIDESAI, que é quem garante a segurança do sistema bancário norte-americano, vai ser a mesma empresa que vai assessorar o Banco Central Europeu a garantir a segurança também dos pagamentos. Antes disto, e um bocadinho, quando isto começou a surgir em Portugal, há muitos anos que foi criado um sistema interbancário de serviços. O sistema de pagamentos português sempre foi muito interessante e foi exportado para muitos países porque tinha um sistema interbancário. Nós verdadeiramente nunca tivemos cartões separados, sempre pusemos usar terminais, independentemente de qual fosse o nosso fornecedor de produtos bancários. Eu vou-lhe chamar assim porque é mais fácil, mas os sistemas de alerta que existem atualmente para as transações de pagamentos também são utilizadas nestas situações. Ou seja, no fundo é mimetizar o que já havia, porque há uma grande capacidade de supervisão destas situações, colocando muitas entraves à origem para depois fomentar a concorrência dentro de um sistema que ele próprio é íntegro e, no fundo, é prudência para garantir integridade e concorrência. Se calhar, eu diria que a ordem pode ser um bocadinho esta. Muito obrigada. Obrigada. E com isso, então, eu encerro o nosso painel exatamente no horário e agradeço mais uma vez a coordenação do FIB e a possibilidade de estarmos todos aqui, a presença dos nossos quatro debatedores. Obrigada, Edu. Obrigada, professora Matilde. Obrigada, ministro Cueva. Obrigada, Isaac.